mas sabe que eu acredito também, né, que agora está quebrando um pouco mais a barreira no Brasil, é como é a recepção na academia. A academia, às vezes, é um limitador de futuros atletas promissores. Porque dependendo da cultura que aquela academia emprega, é um destruidor de sonho, às vezes. Não procure academias de rede. Primeira regra. Olha Os lá. 10 mandamentos. Cuidado com a academia que o halter tem limite de 32 quilos. Então, assim, isso é muito complicado, porque às vezes o cara entra para fazer a matrícula. Ele não pode tirar um banco do lugar. Não, a questão não é nem só o banco, mas, tipo, o professor já chega para ele e fala: você não quer ficar igual esses caras, não, né? Porque isso aí tá errado. Porque isso aí não é certo. Aí o menino fica assim: pô, mas se o professor, que é o mentor da sala, a figura mais simbólica, fala que está errado, como é que eu vou agir diferente? Isso quando você não tenta fazer um terra e o cara vai lá e fala, não, esse exercício aqui... Não, isso você aí é padrão, né? Né? Isso aí acontece. E as academias que têm o agachamento proibido? Tem de tudo, né? Cara, agachamento proibido. Por isso que eu falo da É sério por isso? que eu... Agachamento sério? proibido? Sim. Agachamento proibido. Proibido. Em Mentira, algumas cara. redes e algumas academias. Por isso que eu falo que Não tem nem cavalete para você poder não agachar. Por isso que quando eu falo que a cultura... E é uma controvérsia isso aí, por quê? Na academia, nos Estados Unidos, você tem o ginásio para treinar. Você entra e treina. Sim, você Tem um paga monte de, pelo aluguel tem um dos monte de aparelhos. aberração treinando lá, fazendo um monte de coisa errada. E no Brasil tem um monte de excelentes profissionais. Diferente dos Estados Unidos. É engraçado isso. Aí você fala, pô, por que lá tá bombando e aqui com essa quantidade, às vezes tá precário? Por causa ainda é a cultura. Cultura. Mauricião, seja sincero aqui conosco. Antes de você trabalhar esse universo, antes de você estar aqui conosco, que hoje você admira, quando você via um cara excessivamente musculoso na academia, um fisiculturista, você encontrar um cara de alta performance na academia. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não tinha na academia que eu ia. Não tinha. Era Nem academia pequena de existia. bairro. Não tinha. Pra você ver como a cultura ainda é pobre. Não tinha. E quando você encontra o cara na rua, quando a pessoa iniciante ou uma pessoa não praticante encontra o cara na rua, não nutre admiração. Não nutre admiração. Só que o Jorlan falou uma coisa que é verdade. O nosso papel aqui está para mudar isso. Exato. O nosso papel está para mudar isso. E quando eu vejo, por exemplo, mensagens e energias positivas para os atletas opens brasileiros que começaram a competir agora aqui no exterior, a gente começa a ver uma mudança de olhar. E aí esse menino que foi impactado por nós, ele vai entrar na academia, que tem aquele instrutor que o Jorlan disse, e vai chegar para o amigo e falar assim, cara, para de falar besteira, eu acompanho o cara. Vai ver o cara, a dieta do cara. Sim. Vai ver o cara treinando, vai ver o cara agachando. Vai ver o supino desse cara. Aí você vai entender por que ele chegou lá. Talvez você não queira ser do tamanho dele, mas você pode ter certeza que esse cara cumpriu uma jornada que a gente ainda está muito longe para cumprir. Com certeza. Isso é fato. É tanto que esse foi o que não me levou a querer ser atleta. Eu fiquei sabendo o que precisava fazer para ser atleta muito cedo. Que eu já mergulhei nesse mundo lendo o máximo de coisas que eu podia. Então, eu vi a determinação que precisava ter, a regra que precisava seguir, toda a doutrina que tem para você ser um atleta de verdade. Na época eu pensei, isso não é para mim. Vou continuar acompanhando, vou tentar estudar o máximo possível, mas essa vida regrada não é para mim, porque realmente não é para qualquer um. Sim. É uma vida de abrir mão.